com um grupo bom de jovens. Queria mais gente, queria a igreja toda, mas tivemos um grupo bom ali de jovens conosco ontem à noite, lá no terraço, sem frio, né, Eliezer? E tanto Daniel como Felipe colocaram isso também. Deus preparou todas as coisas. Eu vim até com coberta. Quer dizer, minha esposa, né? Falou, vou levar uma cobertinha, mas não precisou não. Graças a Deus, esteve muito bom. Quero agradecer também a equipe aqui de Bela Vista, né? Irmão Vantuil, João Miguel, o Wilton, Demils, que está aí sempre nos bastidores, e todos que ajudaram aí, cooperaram aí com os nossos líderes, Daniel e Karina, no evento de ontem. Quero agradecer também pela equipe. Arnalberto está até agora ali, ó. Estou ouvindo ele aqui, arrumando aqui a salinha aqui atrás, nos ajudando também com o batismo. É isso, igreja é isso. Enquanto nós vivemos, devemos ter essa comunhão, devemos ter essa unidade. Isso é bom demais. Bom saber, Alexandre, que vai ter muita gente orando, já estava e vai continuar orando. Eu tenho certeza que seus pais cuidaram de você nesses aspectos, mas essa igreja também pode contar conosco. Braulio, Thaís, não só como membro agora da igreja, Braulio, mas como casal, conte conosco, com essa igreja. Essa igreja vai cuidar de vocês. E essa igreja faz isso. Gosta de cuidar das pessoas. Não é, pastor Elias? Pastor Elias está aí, ó, há muito tempo já, e sabe que é isso mesmo. Bela Vista cuida dos seus. E nós somos essa igreja, essa unidade. Então, por isso, e a gente vai... não está já com televisor, já pagou, ia colocar aí, Josué, ia ver sua habilidade agora, Josué. Colocar aí no telão e ali, Efésios, a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 4. Tem um verso aí, o verso 20, mas a gente vai ler o 20, o 21, 22, 23. Mas o 20 é a ênfase para essa reflexão nessa manhã. Efésios, capítulo 4. Carta do apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, nos traz preciosidades no ensinamento dessa carta. A carta aos Efésios contém grandes temas aí da fé cristã, como toda a palavra de Deus, que nós precisamos atentar para ela, meditar nela dia e noite, mas essa carta, ela me chama a atenção. Alguns dizem que Efésios é onde se encontra muitos princípios claros assim para conduzir a vida do cristão. Você quer algo, outras cartas também, outros textos também, outros livros, mas você quer algo prático para a sua vida, leia Efésios. E aí eu digo a vocês, todos vocês, leia Efésios, medite nela, depois vai para Tiago também. Leia ali, vocês vão ver exemplos práticos que às vezes a gente está esquecendo. Neste mundo atual aí a gente tem esquecido. Mas Efésios capítulo 4, verso 20 diz assim: mas vós não aprendestes assim a Cristo, mas vós não aprendestes assim a Cristo. Vamos orar mais uma vez? Pai, queremos te agradecer, ó Deus, por tudo que já vimos, já falamos, cantamos, oramos, pelo batismo do nosso irmão Alexandre, do nosso irmão Braulio. Queremos te agradecer por todas essas coisas, por este grupo de louvor, o Ministério de Artes da nossa igreja, os outros ministérios. Te agradecemos por tudo isso. Estamos aqui porque tem muita gente envolvida e muita gente, ó Pai, que busca o Senhor, que teme o Senhor e quer servir ao Senhor. Isso é bom, ó Pai, mas agora nós precisamos da melhor parte, que é a Tua palavra no nosso coração, Pai. Necessitamos ouvir a Tua voz, Senhor. Por isso, fale a cada coração aqui. Aquiete todas as vozes, as nossas vozes interiores, as vozes de fora externas. Aquiete o nosso coração. Abra os nossos ouvidos para ouvir única e exclusivamente a Tua voz, Pai. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Muito bem.
A ênfase aqui também de Efésios, a gente vai pegar os 3 primeiros capítulos, tem uma temática, depois a gente começa os 3 últimos, outra temática. Mas a ênfase aí, a partir do capítulo 4, aí, é essa unidade do corpo de Cristo. Então a gente estava falando dessa unidade da Igreja Batista de Bela Vista, é isso. Podem ler, meditar na palavra aí, na carta aos Efésios, que vocês vão ver essa unidade, como conciliar a doutrina bíblica para a nossa vida e o nosso estilo de vida. E ali está prático, tem coisas práticas aqui para a gente. E aí, neste capítulo 4, temos esse equilíbrio entre a teologia e a vida. Ou seja, aquilo que a gente lê, que alguns podem dizer, isso é teoria, agora vamos para a prática, para viver. É isso, está aqui, estamos aprendendo, sendo ensinados de Cristo, por Cristo. E aí a gente precisa aprender. Então, se estudarmos essa carta com a devida atenção, que devemos ter com toda a palavra de Deus, nós podemos observar aqui alguns princípios que vão reger a vida da igreja, do corpo de Cristo. E aí no verso 20 do capítulo 4, nos diz que não aprendemos assim a Cristo, nessa versão que nós lemos. Mas segundo o teólogo Matthew Henry, nascido no século XVII, ele traz também, ele fala desse versículo, e algumas versões vão trazer assim, pode ser lido da seguinte forma: mas convosco não foi assim. Convosco não foi assim. Vós aprendestes a Cristo. Ou seja, vocês estão aprendendo muita coisa aí fora, pelo mundo. O mundo tem ensinado muita coisa. Mas convosco, aqueles que estão em Cristo e são de Cristo, não é assim. Não deve ser assim. Na versão da Nova Almeida atualizada, agora já desse século, né? Está assim: mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. A versão está dizendo assim: não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. E aí, se a gente ler para trás, a gente vai ver algumas coisas da teologia. Mas a partir daí, a gente começa a entender tudo que Deus requer para cada um de nós. Nosso estilo de vida deve estar baseado nisso aqui. E aí, se a gente ainda está meio... algumas versões falam assim, outras assim, a confusão vai se desfazer quando nós lemos o verso 21. Leia aí o verso 21 aí na sua Bíblia. Está dizendo: se é que o tendes, quem? Ouvido, né? Se é que o tendes ouvido, quem? Ouvido quem? Cristo. O próprio Cristo falando nas nossas vidas. E nele fostes ensinados como está a verdade em Jesus. Se de fato você tem um ouvido, está sendo ensinado por ele, essa verdade de Cristo, e Jesus Cristo é a verdade absoluta de Deus, essa verdade está em nós. Então a pergunta que fazemos para nós mesmos deve ser simples e direta. Cada um de nós, no seu coração, fazendo isso, tem ouvido e vivido de acordo com o que Jesus tem me ensinado? Eu tenho escutado o que Jesus tem me ensinado e tenho vivido, praticado isso? E aí, por favor, atentem para a própria palavra de Deus aqui na carta aos Efésios, versos 22 a 24, que diz que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Primeira coisa que a gente precisa aqui: se de fato estamos aprendendo a viver como Cristo nos ensina, em primeiro lugar, nós precisamos deixar para trás a maneira antiga de viver. Viu, Braulio, Alexandre e todos nós aqui? Precisamos deixar para trás aquilo que nós vivíamos até o momento em que Cristo entrou em nossa vida. Quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. Despojar do velho homem. Viu, Caio? No dicionário é privar-se da posse. A gente escuta muito essa palavra
quando o povo de Israel lutava com outras nações, outros exércitos, aí ia pegar o despojo da guerra. É privar da posse aquele que tinha posse daquilo. E no dicionário diz mais, é desapossar-se. Privar-se daquilo que o revestia, que o adornava, o cobria. É despir-se, desnudar-se. Pôr de lado, largar, abandonar. E é isso que a palavra de Deus está dizendo aqui para a gente. Precisamos abandonar a velha maneira de viver. O problema é que, neste mundo, a gente está se conformando mais com as coisas deste mundo, querendo viver mais parecido com o mundo, do que deixando essas coisas. A velha maneira de viver. Nós somos instruídos aqui a abandonar o velho estilo de vida. Essa velha maneira de viver que se corrompia em desejos que essa terra fica proporcionando. Desejos estes que desagradam o Senhor. O antigo jeito de viver, nosso, sem Cristo, ele sempre corria para os prazeres deste mundo. Os prazeres do mundo enchem mais os olhos daqueles que não têm Cristo. É interessante quando Cristo entrou na minha vida e eu passei a deixar de lado algumas coisas que antes eram essenciais para mim, eu achava essenciais para mim. Coisas que eu gostava de fazer, que eu queria fazer, desejava fazer. Mas ao caminhar para a pessoa de Cristo, essas coisas foram ficando para trás. Esses desejos iam diminuindo. E o desejo de estar com Cristo, aprender de Cristo ia aumentando. Nesse tempo todo que eu trabalhei com jovens e adolescentes, eu sempre falava, é questão de lógica, é uma matemática. Caio, Edrey, todos os jovens aqui, é questão de matemática. Aqui está o mundo, e a gente está aqui abraçado com o mundo. E lá está Cristo. À medida que eu dou um passo em direção a Cristo, a cada passo que eu dou em direção a Cristo, tem até uma música assim, não tem? Aliás, eu acho que tem. Essa distância aqui vai aumentando e essa distância aqui vai diminuindo, é lógica. A gente pode estar aqui ainda, tem muito a percorrer. Mas o importante é que essa distância, as coisas velhas vão ficando para trás. E as coisas novas em Cristo, uma nova criatura em Cristo, começa a se aproximar mais da gente, se encher mais a gente. É isso que o texto está querendo dizer. Precisamos abandonar essa velha maneira. E é difícil, gente. Braulio Alexandre, eu acho que foi Martim Lutero que disse isso, pastor Elias, não sei se o senhor está com a memória melhor que a minha. Que disse que no batismo, Martim Lutero estava, eu acho que é ele, que disse que no batismo eu achei que o velho homem ia morrer afogado ali, mas o miserável sabia nadar. Então não é isso que deve acontecer conosco, Alexandre e Braulio. Precisamos seguir para Cristo. O simbolismo de morrer para o velho homem e ressurgir numa nova criatura em Cristo, isso tem que estar a todo o tempo. Se pararmos de meditar na palavra, de buscar o Senhor, essa comunhão, essa unidade com a igreja, essas coisas é como se a gente estivesse retornando para esse lado de cá. E não andando mais para lá, ou então parado, estagnado. E a palavra de Deus diz que a gente precisa ir. Agradar a Deus. Tudo que o mundo quer nos prender, nos aprisionar, não quer agradar a Deus. É só vocês observarem as coisas que a gente mais... Se o pecado fosse ruim, gente, ninguém pecava não. Pecava uma vez só e, nunca mais, não quero. Mas ele é mortal. Ele é diabólico. Ele quer nos escravizar. Nos deixar preso na condição de uma pessoa sem Cristo. E a gente precisa atentar para isso. Quer fazer uma uma nova reflexão sobre a velha maneira de viver? Então vamos seguir aí no texto. E aí eu indico essa lista aí que o apóstolo Paulo escreve aí no capítulo 4 de Efésios. Ontem, aqui na meditação, na reflexão aqui à noite com os jovens, o Felipe trouxe algo, e eu até disse para ele ontem à noite,
Falei, tem um ponto que vai trazer essas coisas também. A lista está aí, ó, verso 25. Vocês vão lendo aí. Ei, Josué, você está demais, hein, Josué? Está ali um... Quem quiser ver, tem uma televisão ali agora para eu ver o que está vocês vendo aí, ó. Por isso, deixai a mentira. Eu vou só pegar o lado pejorativo. Gente, para de falar mentira, tá aí. Quer viver uma nova vida em Cristo? Não pode ser mentiroso. E eu estou dizendo qualquer mentira. Vou contar uma coisa para vocês aqui. Eu já fui um pequeno empresário. Já tive uma lojinha. Quebrei. Porque Deus falava comigo que eu precisava ir para o ministério e eu estava fugindo disso. E vocês não têm ideia quando você está quebrado e como que fala? Os credores te ligando. É isso, né, Vantuil? Te ligando. Oh, meu Deus do céu. Queria jogar o telefone longe. E eu tinha 2 funcionários. Meu cunhado está aqui, meu cunhado, minha concunhada, e meu sobrinho ali, o Biluba. Não, é Bernardo, gente. Sabe, e o Ricardo sabe, o Aguinaldo e o Marquinhos. E aí ligava. Eles me ligavam lá, me cobrando, brother. E eu falei, eu sou uma nova criatura, eu não posso mentir. Na hora que o telefone tocava, eu saía e falava, vou dar uma volta. Eu dava uma volta no quarteirão para não mentir, para falar, eu não estou aqui. Mas fazia isso intencional, caminhando ainda, né? Querendo caminhar com Cristo, mas para não falar assim, fala que eu não estou aqui. Eu estou falando dessas mentiras. Não é só as mentiras pesadas, não. É qualquer mentira. O que a palavra de Deus está dizendo é, deixai a mentira. Verso 26, o que tem aí, Josué? Irai-vos, mas não pequeis. Isso é complicado. Porque o que a Bíblia está dizendo é que às vezes a gente vai ficar com aquela raiva. Às vezes. Mas a gente não pode deixar essa raiva nos dominar. E nos levar a pecar. Então a gente precisa entender. O que mais? 27, pode passar, acho que para o 28. Depois eu falo do 27. Aquele que furtava, não furte mais. Aí a gente espera que aqui não tenha ninguém que fica furtando, mas eu vou dizer uma outra coisa. Talvez você esteja furtando, roubando a paz de alguém, a alegria de alguém. Jovens, adolescentes, talvez vocês estejam furtando a paz, a alegria dos seus pais. Pais, talvez vocês estejam furtando a alegria, a paz dos seus filhos, não sei. Esposos, esposas. E a palavra de Deus está dizendo, pare com isso. Para mim, isso aí, esse versículo, Efésios 4, 28, é algo grandioso, porque aquilo ali retrata o que o Evangelho faz. Eu já disse isso nos nossos discipulados aqui. Já disse isso, olha lá, aquele que furtava não furte mais. Então, a pessoa era ladrão, viu, Esther? Era ladrão, parou de roubar. Já é um bom negócio, não é não? Parou, mas olha o que o Evangelho faz na vida da pessoa. Antes trabalha, aí você fala, que isso, o cara era ladrão e agora está trabalhando. Trabalhador. Coisa que a gente escuta muito aí de ladrão sendo preso, eu sou trabalhador. Trabalhador em quê? Mas ali está dizendo, pare de furtar e comece a trabalhar. Grande negócio, mas o Evangelho vai mais fundo ainda. Ele vai lá no íntimo da pessoa e transforma a vida da pessoa. Porque fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. A pessoa era ladrão, roubava e agora abençoa outros. É isso que o Evangelho faz na vida da pessoa. Verso 29, Josué. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. E ontem a gente estava lendo, ouvindo aqui o Felipe falando disso. Torpe. Se você buscar isso no dicionário, está lá assim, ó, palavra que fere os bons costumes, a decência, a moral. Palavra que revela um caráter vil ou desprezível, indigno. Palavra que contém ou revela obscenidade, indecência. Palavra que causa repulsa. Palavra nojenta. Palavra que apresenta mácula. Palavra suja, que foi o que Felipe usou ontem. Não saia da vossa boca isso. E para cada versículo disso aí tem o que você deve fazer.
Eu estou só trazendo a parte pejorativa do versículo. Não saia da vossa boca nenhuma palavra suja. Verso 31. Toda a amargura, a ira, a cólera, gritaria, blasfêmia, nenhuma maldade, ou toda malícia, não deve sair nada disso da sua vida. Deve ser tirada dentre vós. É só a gente começar a refletir então. E olhar o que o texto, o que Cristo está me dizendo, o que Deus está me dizendo através da palavra dele e como eu estou vivendo. Comece a olhar tudo isso. E o verso 32, que é algo que a gente vai falar ainda aqui sobre o perdão. Antes sede uns para com os outros benignos e misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em quem? Em Cristo. Discipulado nosso lá, Edre, Caio, espero o Gabriel, espero o Josué, espero o Isaac lá. Vamos começar semana que vem agora. Terça-feira. Aí já estou dizendo aos pais. Vou começar um discipulado com esses jovens, viu? Daniel e Karina, com a permissão de vocês. Estou fazendo um discipulado com esses jovens, depois quero fazer com as jovens também. E depois com toda a igreja. Vamos trazer algo aí, uma literatura para que a gente passe a viver evangelizando. Levando a palavra de Deus. E nós vamos passar esse ano, viu, Elaine, orando para que Deus, cada um de nós orando para que Deus coloque uma pessoa, Ele traga uma pessoa na nossa vida para que a gente fale do amor de Deus. Talvez um parente, um amigo, um colega, um desconhecido, não sei. E aí a gente quer trazer essa... A gente vai conversar mais sobre isso, esse método de evangelizar, um a um. Cada pessoa evangelizando uma pessoa. Viu, Vantuil? Nós queremos ver essa igreja ou outra igreja de Cristo cheia. Queremos saquear o inferno através do Espírito Santo de Deus na nossa vida e povoar o céu. É isso que nós queremos. Mas nós vamos fazer isso. Mas aí está dizendo, perdoar uns aos outros, como Deus nos perdoou em Cristo. Como foi que Deus nos perdoou, gente? Enviando o Filho dele. Olha esse perdão, observa esse perdão de Deus em nossas vidas. Pensa se cada um de nós teria essa coragem de perdoar dessa forma. E é o que a palavra de Deus está nos ensinando. E aí no meio desse texto todo, só até aí, até o 32, tem muito mais coisa, mas só até aí, no meio disso tem o verso 27 que fala assim, não deu lugar ao diabo. E o verso 30 também vai dizer, não entristeceu o Espírito Santo de Deus, Espírito com letra maiúscula. E aí a gente percebe que uma coisa leva a outra. Se você entristecer o Espírito, saiba que você está dando lugar para o diabo. E se você der lugar para o diabo, saiba que você está entristecendo o Espírito. Uma coisa leva a outra. Mas segundo ponto, então, como aprendemos de Cristo ou a Cristo? Verso 23, vos renoveis no espírito da vossa mente. É o que está aí, Efésios 4, 23. Parece óbvio, mas é difícil. Nós somos instruídos aqui pela palavra de que o nosso entendimento, o nosso modo de pensar, quando você vai pensar em alguma coisa, você precisa estar cheio do Espírito. Buscar a presença do Espírito Santo na sua vida. Para que até mesmo pensar em alguma coisa, antes de executar alguma coisa, você peça a direção dele. Para viver assim, devemos ter a mente de Cristo. E aí eu digo de novo aqui, Romanos 12, 2, eu comecei a falar alguma coisa disso aqui, não vos conformeis, não tome a forma deste mundo. Para o quê? Para que experimenteis o quê? A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Todos nós, eu quero a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você quer para a sua vida? Então, a primeira parte do versículo tem que ser uma verdade na nossa vida. Para de se conformar com o mundo. Para de tomar a forma do mundo.
O mundo está querendo entrar dentro das igrejas para ditar a regra. Nós precisamos parar com isso. O mundo muito sutilmente astuto, que é o maligno, né? O mundo jaz no maligno e ele é astuto. Ele vai chegar com o tempo e colocar, você pode furtar alguma coisinha ou outra. Não, isso aí vamos relevar isso aí. Você pode mentir um pouquinho. Você pode tirar a paz do outro. Não, isso aí você não deve perdoar ninguém. A palavra de Deus está dizendo outra coisa. Gente, não é fácil, mas é isso que a palavra de Deus nos diz. O mundo quer que a gente tome a forma dele. O jeito de falar, o jeito de vestir, o jeito de tudo. E aí eu não estou dizendo que tudo que está no mundo é pecado. Mas a gente precisa ter a palavra de Deus na mente, no coração, aos nossos olhos, meditando nela dia e noite, para a gente não cair nessas ciladas que o mundo faz. Se aprendemos de Cristo, o Espírito Santo de Deus, Ele é o nosso tutor. Ele vai nos direcionando, vai nos guiando, nos leva pela mão. Jesus prometeu isso. Eu vou, mas eu vou enviar o Espírito Santo da promessa. E Ele vai fazer vocês lembrar de tudo o que eu tenho dito. Ele é o nosso tutor, Ele é que nos orienta nessa terra. Precisamos estar cheios do Espírito Santo. E aí Gálatas 5:25 vai dizer, se vivemos em Espírito, andemos também em Espírito. E aí em Efésios também, um pouquinho para frente, a gente vai ver. O apóstolo Paulo nos dizendo, por meio do Espírito Santo, que a gente não deve se embriagar com vinho, mas enchermos do Espírito. E ali, o verbo ali no grego está dizendo, é todo dia. Você não está cheio do Espírito hoje, amanhã você continua cheio do Espírito. Você busca Ele todos os dias da sua vida. Busque se encher do Espírito todos os dias. Lembro de uma empresa que eu trabalhei lá em Ibirité, a última, antes de ir para o ministério, e lá tinha um culto, eu acho que eu já disse isso aqui também, um culto interdenominacional, pastor Elias. Tinha crente, pensa. E o dia que eu entrei como um dos gerentes da empresa, e o dia que eu fui nesse culto, foi uma festa, uma gritaria, porque falou, um gerente agora. Deus ouviu as nossas orações. Tem um gerente crente aqui agora nessa empresa. E eu olhando assustado para todo mundo, falei, o que é isso? E aí tinha os que tinham o espírito de revelação. Deus ia revelar para ele. E eu ficava vendo aquela pessoa. Acabava de no culto ali, Deus, segundo ele, né? Deus estava revelando para ele algumas coisas para as outras pessoas. Eu olhava aquilo com, vou ser sincero, com muita desconfiança. Porque logo depois, na hora que começava o trabalho, porque esse culto era meio-dia e meia até 1h da tarde. Era no período do almoço, o pessoal almoçava em meia hora e depois ficava meia hora nesse culto. E na hora que começava o trabalho de novo, eu via essa mesma pessoa como funcionário. Terrível. Deixava os outros empregados na mão. O povo na linha de produção lá, ele ia para dentro do banheiro para ficar usando o celular. E um dia que eu fui falar com ele, meu irmão, falei desse jeito, dentro da empresa, meu irmão. Ele falou, não vou ficar enriquecendo para patrão, não. Meus irmãos, não é assim que a gente aprende com Cristo. Não é assim que a gente aprende com Cristo. Se rejeitamos este ensinamento, amada Igreja Batista de Bela Vista, faremos o contrário do primeiro ponto aqui. Ao invés de abandonarmos a velha natureza, nós estaremos deixando de lado, abandonando o Espírito de Deus em nossas vidas. E o ensino da palavra de Deus também lá, em outra carta do apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, verso 19, sabe o que está escrito lá? Não extingueis o Espírito. Não é que você derrota o Espírito, não. Não há condição
nenhuma de alguém derrotar o Espírito Santo de Deus. Mas se afastar dele, deixar ele parar de falar no seu coração, isso você faz. Porque o Espírito Santo de Deus não vem escravizar ninguém, não. Não vem dominar, não. Quem faz isso é o diabo. O Espírito Santo de Deus é cordial, ele vem com voz suave. Ele fala, meu filho, não faça isso, meu filho. E a gente escuta isso lá dentro. E é assim que a gente vive aprendendo de Cristo. É dessa forma. E aí é o terceiro e último ponto. E de que forma prática eu experimento essa nova mentalidade, ser renovado pelo Espírito Santo de Deus na minha mente. Verso 24. E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Isso significa se revestir de uma nova natureza criada segundo Deus. O primeiro homem pecou e nós somos a descendência dele. Mas o segundo homem, como diz lá na primeira carta aos Coríntios, esse é Cristo, que reina, que vive, que derrotou este mundo, o maligno, o pecado, e nos ensinou a maneira certa de viver. Precisamos viver dele, em verdade, em justiça, justiça e retidão procedentes da verdade, que diz o texto. E para explicar este texto, voltamos lá ao verso 20 e 21. Mas vós não aprendeste assim a Cristo, se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinado, como está a verdade em Jesus. Lá na primeira carta de João, no finalzinho aí do Novo Testamento, o apóstolo João, também inspirado pelo Espírito Santo, diz que aquele que diz que permanece em Cristo, mas não anda como ele andou, essa pessoa é mentirosa. É a palavra de Deus que está dizendo. Essa nova vida em Cristo, ela tem um preço, sim. Mas eu digo para cada um de nós aqui, e eu sei que muitos já sabem disso, compensa demais. Vale a pena demais viver em Cristo. Por mais que o mundo nos ataque, por mais que o mundo venha nos oprimir, compensa, vale a pena viver por Cristo. Por mais que venha ideologias, venha qualquer tipo de metodologia aí que o mundo venha querer nos oprimir e dizer, vocês são leigos, vocês são ignorantes, vocês pensam nisso, vale a pena confiar em Cristo. Lembro do cantor, e alguns aqui conhecem, Thales Roberto. Eu estudei com ele 4 anos. Estudei música com ele, foi meu professor de música. E ele passou um tempo naquela banda secular J Quest, para aqueles que conhecem a vida dele. Era crente, mas foi ser back vocal. E ele me disse o seguinte uma vez, que o Diante do Trono, lá da Lagoinha, tinha chamado ele para ser back vocal. Ele falou, você back vocal da como é que chama a menina lá? Da Ana Paula? Não vou. Canto muito mais, mas foi ser back vocal de um grupo secular que tinha visibilidade aí no mundo. E eu lembro uma vez que ele contando para mim, me dando aula, depois contando que ele foi viajar com esse grupo para São Paulo, se não me engano, e eles fretaram um voozinho. E aí, na hora que ele entrou nesse voo, ele abaixou a cabeça e foi orar, o Thales. E o guitarrista do grupo falou com ele, você é bobo. Você acredita nessas coisas? E ele falou, e o outro componente do grupo, segundo ele, falou assim, deixa ele com a fé dele, rapaz, o que você tem a ver com isso? Mas na hora que o aviãozinho decolou, disse que deu um estouro. Pau, começou, igual o carro já bateu no motor. E foi uma gritaria dentro do avião. O avião subiu aqui e teve que descer ali em Itaúna ou Divinópolis, se não me engano, que ele falou. Como é que fala? Pouso forçado. E que ele abaixou a cabeça, na hora que ele olha para trás, está o mesmo guitarrista lá, acho que é o guitarrista, não sei, um componente que tinha dito para ele, você acredita nessas coisas? Estava lá fazendo o sinal da cruz umas 500 vezes. Ele falou, agora, no aperto, a fé vem, né? Deus vale. Não é assim que a gente aprende Cristo, a gente vive todos os dias com essa fé. Nesse mundo,
Ele vai trazer ônus para cima dessa fé. Mas em Cristo nós temos o bônus maior. Conseguimos sim superar todas essas coisas. Não há outros métodos para se experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se deixamos de ouvir os ensinamentos de Jesus, com certeza estaremos dando ouvidos à velha natureza criada ou gerada neste mundo que jaz no maligno. Caminhando para o final, amado IBVV, em outras palavras, essa nova natureza que devemos ter é Cristo, a pessoa de Cristo, vivendo em nós por meio do seu Santo Espírito. É isso. Não tem outra forma de dizer. É você dizer, Cristo habite em meu coração. Faça morada no meu coração. Domine a minha mente, os meus pensamentos, aquilo que eu falo, aquilo que eu vejo, aquilo que eu escuto, que seja sempre o Senhor conduzindo todas as coisas. Um novo modo de vida é viver a vida que Jesus Cristo ensinou, viver em santidade, viver em submissão a Deus. Em tudo que se fizer, como está escrito lá em 1 Coríntios 10, se não me engano, verso 32, quer bebais, quer comais, fazei tudo para a glória de Deus. Tudo que você vai fazer é para a glória dele. E eu digo, quando se vive Cristo de fato na sua vida, tudo, absolutamente tudo na sua vida muda. Talvez a estatura não, a barriga é só parar de comer um pouquinho mais, mas aqui dentro muda tudo. A gente tem um novo coração, dá-me um novo coração. Um coração igual ao teu, Cristo. E aqui dentro muda todas as coisas. Onde Jesus chega, tudo muda. A nossa vida muda totalmente, o ambiente ao nosso redor começa a mudar. Primeiro fica hostil, mas depois começa pessoas a chegar e falar, que paz é essa que você tem? Por que você está feliz desse jeito? O que é isso que você tem na sua vida? Você está enfrentando esse problema e está com essa cara, está com essa paz. O que é isso na sua vida? É Cristo Jesus. É Cristo Jesus. Os problemas e aflições dessa vida vão continuar aparecendo, mesmo com Cristo em nosso coração, vai continuar aparecendo, mesmo porque Ele diz que neste mundo nós teríamos aflições. Mas um novo jeito, um novo método ou maneira de viver, uma nova maneira de viver, começa a nos dar a capacidade de tratar as dificuldades, os problemas, as aflições de maneira muito diferente. São coisas que a gente chega e entrega nas mãos de Deus e fala, é isso que o Senhor tem para mim? Me fortaleça, Senhor. Eu quero glorificar o Senhor. E você vê que tudo começa a mudar. É só assim que nosso jeito de viver em Cristo, só dessa forma, que a gente começa a indicar para outras pessoas aquele caminho que é o caminho da cruz, que salva, que liberta. É vivendo em Cristo que a nossa vida passa a mostrar que o sacrifício que Ele fez por amor é que transforma todos os que são ensinados por Ele. E as pessoas vão notar isso. Se as pessoas não estão notando isso na sua vida, a gente precisa refletir muito. Se isso aqui é um peso para a sua vida, é um fardo para a sua vida, você precisa refletir. Saber se Cristo realmente está na sua vida. E concluindo, quer viver assim, aprendendo de Cristo? Ou você quer viver falando e vivendo mentiras? Ou você quer viver com raiva o tempo todo, irando o tempo todo? E pior, deixando que a ira o leve a pecar? Você quer viver aprendendo de Cristo ou viver falando palavras torpes, sujas, indecentes, que para este mundo aí, muitas vezes pode parecer até engraçadas, mas não tem graça, a graça de Deus. Pode ser engraçada para o mundo, mas graça, palavra que edifica, só a que vem de Deus. Você quer viver assim, aprendendo de Cristo, ou viver amargurado, indignado, cheio de ira, gritando
ou seja, tumultuado, cheio de tumulto dentro de si, blasfemando, ou seja, desrespeitando a Deus a todo momento, contribuindo para que a maldade neste mundo aumente. Porque ela já está tamanha. Mas se a igreja de Cristo não for algo que contrapõe isso, ela cresce muito mais. Você quer viver aprendendo a Cristo, de Cristo, ou viver aí sem perdão, ou sem perdoar? E quanto a isso, nós vamos falar no próximo domingo, se Deus permitir. Está vermelhinho. Voltou? Voltou. Quer viver aprendendo de Cristo? Então, leia. Fale com Cristo e deixa Cristo falar com você dia e noite, dia e noite. Deixe Cristo ensinar como você deve viver. Não passe a ensinar ninguém. Pais, não ensine seus filhos a viverem, se não for Cristo ensinando vocês a falar para eles. Filhos, não fiquem querendo ensinar seus pais, ainda mais nas tecnologias de hoje, que a gente apanha e os filhos, tem menino de 2 anos, 1 ano que mexe nisso aí. Mas não fique vivendo se não for Cristo na vida de vocês ensinando. Não passe a ensinar ninguém se não for por meio dessa palavra. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, de cada um de nós, dos nossos lares, das nossas famílias. Mas que nós vivamos a cada dia aprendendo mais e mais de Cristo. Não pare, nessa terra não pare de aprender. Não ache que você já sabe tudo. Na verdade, quanto mais a gente olha para essa palavra, a gente entende que a gente está naquele espaço aqui ainda. Precisamos percorrer muito em direção a Deus. Então, viva sendo a cada dia ensinado por Cristo. Feche seus olhos, vamos orar. Que Deus nos abençoe com a sua palavra. Coloque diante do Senhor aí a sua vida. Coloque diante do Senhor a sua casa, a sua família. Pense nessa lista que nós já vimos aqui. Tem mais listas aí na palavra de Deus para nós. Pense nessa de hoje. Como está a sua vida? Talvez tenha algo que você tenha feito que lá no fundo tem te incomodado. Talvez seja uma pequena chama ainda do Espírito Santo de Deus incomodando o seu coração. E aí a direção que você deve ter e aplicar na sua vida é o que Cristo ensina. Vai ali para o seu quarto, para o seu secreto, um lugar onde estará só você e Deus. Fecha a porta, fica sozinho com Ele. Confesse o seu pecado a Ele. Pede a Ele para restaurar a sua vida, limpar, fazer brilhar tudo de novo. Para que você saia deste quarto ou deste lugar cheio do Espírito Santo de Deus. Para que ali no seu casamento, vocês que são casados, as coisas comecem a mudar. Porque Cristo está ali presente. No meio da sua família, pais que têm os filhos aqui, as coisas começam a mudar. Porque Cristo está presente na sua vida e você tem aprendido dele. Filhos, vocês que ainda não têm pais, que não conhecem essa verdade, vocês saiam desse quarto, dessa conversa com Deus. E as coisas começam a mudar dentro da sua casa. No seu trabalho, na sua escola, no seu dia a dia, na sua igreja.
Cristo, sempre Ele, e nós sempre aprendendo dEle. Pai, que a Tua palavra em nossos corações, ó Pai, seja viva e eficaz, para que sejamos, ó Pai, impactados dia após dia com essa palavra que é poderosa. Pai, que sejamos essa igreja que comece a partir daqui deste local, mas também nos nossos lares, no nosso dia a dia, as coisas começam a mudar, porque a Tua presença na nossa vida, ela vai ser poderosa, Pai. Que não sentimos de forma alguma vergonha do Teu Evangelho, porque ele é o poder do Senhor para salvar todo aquele que crê nele. Pai, que os pais aqui que estão orando pelos filhos, os filhos que estão orando agora pelos seus pais, os maridos orando por suas esposas, esposas orando por maridos, Pai. Que a Tua palavra seja viva e eficaz na vida de cada um de nós, Pai. E que dia após dia nós possamos viver aprendendo mais e mais do Senhor, buscando ao Senhor, nos afastando, abandonando a velha natureza, ó Pai, e seguindo firmes, convictos, seguros, guiados por essa nova natureza, sendo nova criatura em Cristo Jesus, Pai. Que chegamos ao ponto, ó Deus, de dizer que não vivemos mais nós, mas que Cristo vive em nós, Pai. E tudo isso para o louvor da Tua glória. Que a igreja de Bela Vista seja essa igreja que vive para o louvor da Tua glória. Proclamando a Tua palavra nos lares, nas casas, nos trabalhos, nas escolas. Não só aqui, mas em todos os lugares que o Senhor nos colocar ou nos enviar. Abençoe os lares aqui, ó Pai. Fale, continue falando aos seus corações. Cada lar aqui representado. Aqueles que nos assistem também. Que a Tua boa mão esteja com nossas vidas, nos conduzindo. Essa é a nossa oração. Essa é a nossa súplica, com gratidão pela Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus nos abençoe. E que continuemos seguindo, aprendendo de Cristo. Enquanto nós vivermos aqui. Né, Daniel e Karina? Logo mais às 19 horas, hoje nós temos culto na direção da juventude, mas também nós temos a ceia, nós temos um pregador hoje aí, como está sendo todos esses dias, muito bom. Mas temos a ceia. Próxima quarta-feira, nosso culto de estudo bíblico e oração. Você é nosso convidado, você que está nos assistindo, pode assistir pela internet, mas seja bênção para estar aqui conosco. Queremos orar com vocês. Que Deus os abençoe grandemente. Vamos ficar de pé e após a bênção dos apóstolos e o pós-lúdio, nós estamos despedidos. Que o amor, o santo amor de Deus Pai, que a graça, a maravilhosa graça do nosso Senhor Jesus Cristo, e as consolações, as benditas consolações do Espírito Santo, seja com essa igreja, com toda a igreja de Cristo espalhada pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém, amém e amém. Deus os abençoe.